Olá pessoal, tudo bem? Bom, através desse vídeo eu quero compartilhar algo da parte de Deus com vocês. E o texto que a gente vai estudar está no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1, e eu vou estar lendo com vocês. A palavra do Senhor diz assim, Isaías 6, 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o seu pecado. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Bom, esse é o texto, e o texto que a gente acabou de ler é um texto que ele traz um refrigério para nós no meio desse tempo de crise que a gente tem enfrentado e diante das durezas da vida. Por quê? Porque ele acontece num tempo que era um tempo muito ruim para o povo de Israel. Eles tinham acabado de perder o rei Uzias, e o rei Uzias ele tinha sido um excelente rei para o povo. E o povo começa a ser permeado por pensamentos que são pensamentos ruins, pensamentos de será que nós vamos conseguir nos alimentar? Será que nós teremos um tempo de paz? Será que o próximo rei vai ser tão bom quanto o rei Uzias? Então essa era uma grande crise para o povo de Israel. E Isaías ele também estava no meio dessa crise. E diante desse tempo de crise, Isaías ele escreve esse texto. Então é dentro desse contexto que a gente precisa analisar aquilo que o Senhor quer falar com a gente. Bom, o tema dessa mensagem é, diante das crises que nos assolam, quem escolhemos ver? Isaías ele dá um bom exemplo daquilo que a gente precisa seguir. Então, diante daquele momento ruim para o povo de Israel, Isaías, a gente vê no versículo 1 que diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as suas vestes enchiam o templo. Então, diante das crises da vida, quem você escolhe ver? A gente vê que Isaías, ele escolhe ver o Senhor. E a gente entende que a gente tem 2 escolhas cruciais que a gente pode fazer diante de um momento de calamidade. A gente pode olhar para o problema ou a gente pode escolher ver o Senhor. A gente pode olhar para o cadáver do rei Uzias, que nesse texto aqui representa as nossas incertezas, as nossas inseguranças, o nosso medo, as nossas angústias. A gente pode olhar então para o cadáver do rei Uzias, ou a gente pode escolher ver o Senhor assentado num alto e sublime trono. Foi o que Isaías escolheu ver. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, talvez essa não seja a sua crise, talvez o coronavírus não seja a maior crise da sua vida, talvez você esteja vivendo um período difícil na sua família, talvez você esteja vivendo um período difícil na sua faculdade, no seu trabalho. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo uma crise financeira diante de tantos problemas que a gente tem passado. Mas o que você escolhe ver? Você escolhe ver o cadáver do rei Uzias ou você escolhe ver o Senhor assentado num alto e sublime trono? Então essa é uma pergunta que o Espírito Santo está fazendo para nós. E eu oro para que você escolha ver a presença do Senhor, mesmo que seja difícil, mesmo que você esteja cheio de desesperança. Eu oro para que o Senhor seja o seu foco. Colossenses 3, versículo 1 diz assim, atentai nas coisas que são do alto, não nas que são aqui da terra. Então olhe para o alto, comece a olhar para o Senhor e você vai ver que a crise ela vai tomar uma nova proporção, você vai ter uma nova visão a respeito daquilo que está acontecendo. Então o que você escolhe ver mais uma vez? O Senhor ou os seus problemas? Isaías ele estava preocupado com a nação, com o destino da nação, ele estava também entristecido pela morte do rei, mas ele consegue enxergar o Senhor. E você já parou para pensar o que você tem feito na presença de Deus nesse tempo? Você tem entrado na presença de Deus?
E quando você entra na presença de Deus, será que você gasta seu tempo ouvindo, adorando, orando, ou você está tão preocupado com seus problemas que isso se tornou uma dificuldade? Você não consegue orar, você não consegue adorar e você se pergunta por que o Senhor nos colocou diante dessa situação? E aproveitando esse ensejo, por que o Senhor nos colocou nessa situação e por que Ele permite a pandemia, eu creio da seguinte maneira. Eu tenho orado e eu sei que muitas pessoas têm orado pelo retorno de Jesus, né? A gente ora, Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E a Bíblia nos ensina que as pandemias, as guerras seriam o princípio de todas as dores para o retorno de Jesus. E eu já conversei com algumas pessoas sobre isso e as pessoas falam assim comigo, mas Tati, já aconteceram tantas outras pandemias, já aconteceram tantas outras coisas ruins, já aconteceu a Segunda Guerra Mundial, já aconteceu a gripe espanhola que já matou tanta gente e você ainda acha que mais uma pandemia é o retorno de Jesus? E com muita sinceridade do meu coração e com muito temor diante de Deus, eu creio que sim, a gente está vivendo o período da preparação do retorno do Senhor, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus talvez entre intervalos de pandemia seja de 100, 200 anos, mas a gente não sabe o que representa 200 anos para o Senhor. Talvez a pandemia da gripe espanhola tenha um intervalo muito curto para essa pandemia no tempo de Deus. Então eu acredito que a gente está vivendo o princípio das dores, eu acredito que a gente está vivendo o retorno de Jesus e a gente tem que permanecer firme. Porque aqueles que permanecem firmes até o final, esses hão de herdar a coroa da vida. Então permaneça firme no tempo de pandemia. E esse é o indício do retorno de Jesus. Isso precisa alegrar o nosso coração. Significa que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então fica firme no propósito, fica firme na palavra. Deus vai honrar a sua fé. E um segundo ponto, quer dizer, o primeiro ponto foi quem nós escolhemos ver. E eu oro para que você, como Isaías, escolha ver o Senhor. O segundo ponto é como olhamos para nossos desafios. E a tendência do homem, no geral, né, talvez você não se encaixe nesse perfil, mas eu particularmente me encaixo quando eu estou diante de um problema muito difícil. A tendência do homem é olhar para os pontos negativos das situações. A gente está vivendo uma crise financeira, a gente olha, poxa, eu não vou conseguir sair dessa crise, e a gente acaba pegando múltiplos empréstimos e não consegue sair dela, e a gente para de dizimar, a gente para de ofertar, olhando para o negativo da situação. Às vezes a gente está enfrentando um momento de doença e a gente pensa, nossa, essa doença vai me conduzir para a morte. A gente está enfrentando diversos problemas e a tendência é olhar para o lado negativo do problema. Mas, na verdade, Deus ele está chamando o seu povo para começar a enxergar os problemas de uma forma sobrenatural. A gente vê nesse texto que a gente leu de Isaías, no versículo 2, ele diz assim, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a gente vê que Isaías não só escolheu olhar para o Senhor, como ele também conseguiu enxergar o sobrenatural, ele conseguiu enxergar serafins que estavam ali diante do trono falando Santo, Santo, Santo. Será que você tem enxergado a questão negativa ou você tem enxergado o sobrenatural de Deus diante de tudo isso? Talvez você esteja tão deprimido, esteja tão ansioso, esteja tão entristecido que perdeu a visão do sobrenatural. Mas a Bíblia nos ensina que nós andamos não por vista, mas andamos por fé e de glória em glória, de glória em glória. E Deus quer nos levar a um novo patamar, Deus quer nos conduzir para um tempo de sobrenatural. Então eu quero te convidar nesse momento de crise, nesse momento de tempestade, a não olhar para o problema, mas andar no sobrenatural. Eu não sei quantos de vocês conhecem a passagem que Jesus estava num barco e o barco tinha sido assolado por uma tempestade, haviam grandes ondas, os discípulos estavam desesperados, mas a palavra de Deus diz que Jesus ele dormia e depois ele acordou e deu uma ordem e aquele mar se acalmou e os discípulos eles olhavam para aquela cena e falaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então ali ocorreu algo sobrenatural. Jesus ele fez um grande milagre diante de uma fúria, de uma tempestade, de uma fúria da natureza.
Então, comece a enxergar o sobrenatural no meio da tempestade, mesmo que pareça que o barco está afundando. Jesus está no nosso barco. Se Jesus está no seu barco, que pode descansar, porque esse é o homem que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, Jesus ele está te convidando, assim como Isaías, não apenas enxergar que Deus ele está no controle da situação, mas enxergar que existe um sobrenatural, que nós precisamos começar a caminhar por esse sobrenatural. Isaías, além de ver o Senhor, querido, ele viu serafins que o adoravam. Isaías 6:2. Então comece a enxergar os serafins. Entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e enxergue o sobrenatural de Deus dentro do seu quarto. Enxergue a presença do Espírito Santo inundando a sua casa. Enxergue o Espírito Santo cuidando da sua vida financeira. Enxergue o Espírito Santo cuidando da sua saúde, porque Ele é aquele que cura e Ele não há de desamparar o seu povo. E comece a se alegrar no meio dessa pandemia, porque significa que Jesus está voltando para resgatar a sua igreja, para buscar a sua igreja. E a gente precisa estar como as noivas que são sábias, que estão com as lamparinas acesas, porque o Senhor ele vai chegar e vai buscar aqueles que estão com azeite ali para manter aquela luz acesa. Porque aquelas que eram nécias, as noivas que eram nécias, saíram para buscar mais azeite, porque o azeite não estava com elas. Então fique firme, mantenha a sua lamparina acesa, porque o retorno de Jesus é breve, querido. Alegre o seu coração no meio desse tempo de crise. Enxergue o sobrenatural. E diante da crise que nos assola, esse é o terceiro ponto, que diz assim, Deus ele não perde o controle. A gente leu nesse texto que Deus está sentado num alto e sublime trono, querido. E até onde eu sei, Jesus, Deus, ele não abriu mão do seu trono e ele não vai abrir mão do seu trono. E a gente sabe disso. Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. Ele permanece sentado no trono. A obra da cruz permanece perfeita. Isso não vai mudar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Então, Deus, ele não perdeu o controle. Talvez você esteja pensando, nossa, eu perdi o controle da situação, as coisas estão difíceis, as coisas estão ruins, eu não tenho mais o domínio. Glória a Deus por isso, porque nós não devemos ter o domínio, porque quem tem o domínio é o Senhor dos Exércitos. Ele é a sua bandeira, Ele é quem guerreia por você. Então, por mais que você ache que as coisas não têm controle, por mais que as coisas saíram, perderam, você perdeu a visão, perdeu a vista, perdeu, não consegue mais dominar nada. Então, esse é o momento de você colocar tudo diante de Deus. Porque Deus ele não perde o controle de nada. Ele permanece no controle, ele permanece sendo Deus. Ele continua colocando ordem em todas as coisas. A gente sabe que em Gênesis 1 havia trevas sobre a face do abismo. A terra era sem forma e é vazia. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, no meio das trevas, no meio do abismo, o Espírito Santo de Deus, ele pairava por sobre as águas. E, de repente, Deus deu a ordem e disse Deus, haja luz, e houve luz. E a gente conhece o texto de Gênesis 1, que a partir daquela ordem, todas as coisas foram criadas. E tudo aquilo que estava fora de ordem, entra em ordem através da palavra de Deus. Então tudo pode estar fora de ordem agora, mas basta uma palavra do Senhor e tudo volta a ter ordem novamente. Então confie no Senhor, Ele permanece sendo Deus. E interessante que quando a gente decide olhar dessa forma, quando a gente escolhe ver o Senhor e não o cadáver do rei Uzias, quando a gente decide acompanhar o sobrenatural, viver no sobrenatural, e quando a gente entende que Deus ele está sentado no mais alto sublime trono, isso nos anima e nos leva para novas fases na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, fases de ousadia, fases de coragem e fase de fé. Se você não enxergar dessa maneira, querido, se você olhar para o rei Uzias, você vai viver um tempo de ansiedade, um tempo de depressão, um tempo de tristeza, e não é isso que Deus sonhou para você, porque os planos de Deus são muito mais altos do que isso, muito mais altos do que você pode imaginar. Basta você mudar a sua visão, basta você enxergar diferente. E o que você tem feito? Como você tem olhado as circunstâncias da vida? Como você tem se adaptado a esse tempo? E nesse texto de Isaías, depois de toda essa visão, o Senhor pergunta para ele, a quem enviarei? A quem, está no versículo 8, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E Isaías disse assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, diante do caos, o Espírito Santo pergunta para nós
Será que vocês ainda podem ir por mim? Será que vocês estão disponíveis para continuar fazendo a obra? Será que vocês estão disponíveis a permanecer firmes, independente das circunstâncias? Porque o Senhor, Ele precisa enviar pessoas. O Senhor precisa de pessoas que falem do amor de Deus. O Senhor precisa de pessoas que tragam esperança nesse tempo difícil, nesse tempo de adversidade. E que você seja essa pessoa, que você seja aquele que vai se levantar com uma nova visão, aquele que vai se levantar com fé. Então fique firme, o Senhor permanece no controle. E minha oração é que você não olhe mais para o cadáver, mas que você olhe para o Senhor. Depois eu quero te convidar a ler, né? Eu já estou aqui com uns 15 minutos mais ou menos de gravação, mas eu quero te convidar depois a estudar o texto de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 17, que fala a respeito de Eliseu, quando ele estava em Dotã, e o exército da Síria havia se levantado contra ele. E ali a gente vê uma outra passagem de um grande homem de Deus, que foi Eliseu, olhando o sobrenatural e não olhando os problemas. Você pode depois também estudar esse texto, porque esse texto trata desse mesmo tema que a gente está compartilhando aqui. Vai trazer uma grande vida ao seu coração, uma grande esperança. E eu quero te fazer uma pergunta. Quem você está vendo hoje na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho? Deus não abdicou do seu trono, querido. Deus não abdicou do seu trono. Ele está sentado nele, Ele é o Senhor. Quem você está enxergando? Como você está caminhando? Como você está lidando com tudo isso? Né? Então, essa é a mensagem do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Que Deus traga uma nova visão, que Deus traga coragem e viva pela fé. Viva pela fé, aproveite o retorno de Jesus, seja aquele que está preparando o caminho do Senhor, assim como João preparou o caminho para Jesus quando ele veio. Prepare o caminho para o retorno de Jesus, porque esse retorno está mais próximo do que você imagina. Tá bom? Então, essa é a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração, que essa mensagem traga vida para você, traga esperança para você, e minha oração é que você viva dessa maneira. Caminhe pelo sobrenatural. Amém? Olha, um grande abraço, um grande beijo, e que o Senhor te abençoe muito mais daquilo que você imagina, tá bom? Um beijo, Deus abençoe.